Um paradoxo é uma afirmação, ideia ou acontecimento que pode ser verdadeiro, mas que ao mesmo tempo tem uma grande contradição lógica, podendo levar a discussões e reflexões mais aprofundadas para ter entendimento. Sem falar das vezes que nem é possível entender ou ter uma conclusão. E existem vários deles, mas no vídeo de hoje você verá alguns dos mais interessantes e que nos fazem pensar muito. Assista até o final. Vamos começar com o famoso paradoxo do mentiroso, que pode ser exemplificado de várias formas. Porém, vamos ver de uma que usa duas afirmações. No caso, estas que vocês estão vendo. A primeira diz, a frase de baixo é verdadeira. Já a segunda diz, a frase de cima é falsa. Vamos tentar analisar o problema aqui. Como lemos, a frase de cima afirma que a de baixo é verdadeira. Até então tudo certo. Só que aí vemos que a de cima é falsa. Mas se a frase que diz que a de baixo é verdadeira é uma mentira, então a de baixo é falsa. O que, consequentemente, faria com que a de cima fosse verdade. E se ela é verdade, isso a torna uma mentira. E assim fica esse ciclo infinito e sem resposta. Se você não entendeu, pausa o vídeo aí e tenta analisar um pouco essas duas frases. Mas de qualquer forma, vai quebrar a sua cabeça. O paradoxo do navio de Teseu não é tão maluco quanto o anterior, mas ainda assim é muito reflexivo, porque é mais voltado para um lado filosófico. Vamos lá. Ele é baseado em um relato mitológico grego em que o personagem Teseu, após uma missão, parte com o seu barco de um ponto A até um ponto B. Só que esta viagem durou uns 50 anos, e ao longo desse tempo, peças da embarcação foram sendo substituídas por novas, até que quando ele chegou ao destino, nenhuma parte original do transporte restou. Todas eram substitutas. E aí fica a questão do paradoxo. O navio que saiu de A ainda é o mesmo que chegou em B? Ele poderia ser, já que apenas as partes físicas deles foram mudadas, mas também pode não ser, já que não há nada do barco inicial ali, sendo um ponto muito estudado por filósofos. Esse questionamento seria o mesmo para se você pegar uma pessoa, sei lá, com mais de 20 anos de idade, e trocar a mente dela por uma totalmente nova. Ainda seria a mesma pessoa? Poderia ser, pois é o mesmo corpo, o mesmo DNA, mas também poderia não ser, pois as experiências, comportamentos, aprendizados e personalidades seriam diferentes. Mas e aí, o que você acha? O paradoxo de Bootstrap é outro bem complexo e está diretamente ligado com o conceito de viagem no tempo, estando muito presente em filmes e séries de ficção científica que abordam este tema. E ele basicamente consiste no conceito de informações ou objetos que podem existir sem terem sido criados. Estranho, né? Mas vamos ver com exemplos. Presta atenção. No filme de 1980, Em Algum Lugar no Passado, o personagem Richard é surpreendido por uma idosa chamada Elise, que o entrega um relógio antigo e pede para ele voltar para ela. Isso sem ele nunca ter visto antes. Confuso, o homem descobre que a senhora era uma grande atriz no passado, quando era jovem. Assim, ele dá um jeito de voltar no tempo com auto-hipnose e ir para esta época, onde encontra Elise mais nova e eles começam um romance. Mas enfim, em um certo ponto, o homem entrega o relógio que tinha recebido para a mulher. Percebeu o paradoxo? Richard só entregou o objeto para Elise porque o recebeu de sua versão mais velha antes de conhecê-la. E Elise, idosa, só entregou o relógio porque ganhou de Richard quando era jovem. Ou seja, de onde veio esse item? A sua origem é inexplicável e parece não ter início, sendo um ciclo infinito onde o fim é o começo e o começo é o fim ao mesmo tempo. E existem várias outras obras que retratam esse paradoxo, como o filme americano Interestelar e a série alemã da Netflix Dark. Mas esses são tão complexos e aparecem de tantas formas que nem vale a pena explicar. Porém, há outro exemplo semelhante que é o da clássica pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Deixando rapidamente de lado o fato que Deus criou tudo, até porque seria fácil dizer se contássemos com isso, um ovo só poderia existir se uma galinha o tivesse colocado. Mas uma galinha só poderia existir se tivesse nascido de um ovo.
tornando uma frase extremamente contraditória, confusa e meio que sem resposta olhando só por esse lado. A origem desses dois parece não ter início, pois um dependeria do outro para existir. Se não existe um, não existe o outro. E por fim temos o paradoxo de Pinóquio, que é bem interessante também. Veja só, todos sabem que, toda vez que esse personagem conta uma mentira, o seu nariz cresce. Porém, há uma situação que bagunçaria tudo, que é se ele disser a frase "o meu nariz vai crescer agora", havendo duas possibilidades de se analisar. Se ele falou isso mentindo, então o seu nariz iria crescer, seguindo a regra da história. Só que, se cresceu, então ele disse a verdade na frase original. Aí essa parte do corpo teria que diminuir, o que novamente faria da frase uma mentira, ou seja, cresceria. E esse ciclo iria se repetir infinitas vezes. Agora, se o Pinóquio dissesse a frase como verdade, ficaria tudo normal, pois ele foi verdadeiro. Mas se ele disse que o nariz cresceria, e não cresceu por ele ter falado de forma verídica, então foi uma mentira, fazendo seu nariz crescer. Mas, novamente, isso tornaria a frase original uma verdade, porque aconteceu o que ele disse. Assim, o nariz teria que voltar a seu tamanho normal, tornando a frase dita uma mentira de novo. E assim, o ciclo se repete de forma sem fim. Já esse vídeo acaba por aqui. Espero que você tenha gostado. Deus te abençoe e tchau!